hoje, crise e processos políticos. Esse ato de debate foi fruto de uma discussão com diversos movimentos sociais, dentro do contexto dos processos políticos que estão ocorrendo em diversas universidades. Então, a proposta é fazer esse debate aqui na PUC, em cima do processo político que a diretora da ProPuc vem sofrendo, a Beatriz Abramides, e também de outros processos políticos que estão ocorrendo em outras universidades. Então, nós chamamos os convidados nossos aqui, que também, de uma maneira ou de outra, estão envolvidos nesses processos políticos que estão ocorrendo na USP, de uma certa maneira na Unicamp, na Unifesp e na Unicamp e na Unifesp. Então, para situar como que vem se dando esse ataque à democracia, esse ataque à liberdade de expressão na sociedade como um todo e especificamente dentro das universidades. Então, nós temos os convidados hoje, o professor José Luiz Souto Maior, do Direito da USP, aqui à minha esquerda. Temos o juiz do trabalho também, Pedro Arantes, professor de arquitetura da Unifesp, aqui à minha direita. Professor Ricardo Antunes, da economia da Unicamp, sociologia da Unicamp, e representando a Bia, que infelizmente não pôde vir, que eu vou ler a carta que ela mandou, porque ela está doente, a professora Priscila da Educação, da Faculdade de Educação, diretora da ProPuc, aqui na minha direita. A professora Bia, infelizmente, ela está doente, mas ela mandou uma breve mensagem para a gente aqui hoje. Então, vou ler a mensagem da professora Beatriz Abramides. A bronquite me pegou muito forte mesmo. De molho em casa, me recuperando, pois, como sabemos, o corpo fala. Quero dizer a todos que aqui estão da importância desse ato debate, pois a nossa luta é uma só. Agradeço a presença dos companheiros Ricardo Antunes, Pedro Arantes, o Souto Maior e Priscila Cornalbas, que juntamente com os participantes presentes traçarão um quadro da crise das universidades e dos ataques que são lançados contra os professores, estudantes e funcionários. Infelizmente, não posso estar aqui fisicamente, mas de casa, com a força do pensamento e com a energia no coração, fico com a certeza de que farão um ótimo debate e aprovarão propostas unitárias de luta para barrar a regressão presente. A situação que hoje recai sobre mim é fruto de uma escalada retrógrada da PUC-SP e de muitas outras universidades que judicializam os estudantes, professores e funcionários, assim como judicializam, criminalizam, matam milhares de lutadores militantes dos movimentos sociais deste país. Lutemos pela liberdade de expressão e manifestação contra o obscurantismo que nos oprime, pela retirada imediata desse processo político sobre mim, pela retirada de todos os processos políticos, administrativos e sindicâncias contra estudantes, professores e funcionários das universidades, por mais nenhuma medida punitiva sobre nós, por uma universidade com autonomia e democracia, por eleições na PUC para todos os cargos, na luta por uma universidade laica, gratuita, universal. Abraços na luta sempre, Bia Abramides. Bom, nós iniciaremos agora uma breve exposição sobre a situação nas respectivas universidades,
com cerca de 15 minutos para cada participante, podemos se estender um pouquinho, cerca de 15 minutos, e depois abriremos para debate. Então vamos iniciar com o José Luiz Souto Maior, porque inclusive ele tem que sair um pouco mais cedo para dar aula. Então, por favor. Boa noite a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite à ProPuc para um evento tão importante quanto este e companhia então, também de colegas, sobretudo o caríssimo amigo Ricardo Antunes. Um evento tão importante como esse, não só de solidariedade com relação à professora Beatriz Abramides, necessária e importante, mas não só por isso, porque também representa uma luta que não é só, que não lhe pertence apenas, pertence a todos nós, né? É uma luta pela democracia e isso nós devemos conceber, quer dizer, o ataque feito à professora Beatriz Abramides atinge a todos nós, né? Então também por isso é importante, não só pela necessária solidariedade que temos que ter, mas também por compreender que esse ataque que acontece com ela pode acontecer com qualquer um e é preciso lutar contra isso efetivamente. Eu faço primeiro uma reflexão no sentido de que há sempre, não é de hoje, né, que essa construção da lógica do status quo, né, de que todos aqueles que lutam ou que pretendem a mudança da situação presente tendem a ser criminalizados, né? Não é uma coisa que existe de agora. Sempre dentro de uma perspectiva de que aqueles que querem uma outra ordem, né, estão em desacordo com a ordem existente. Isso é muito simples, do ponto de vista jurídico. Se dirá que, por exemplo, na época em que os trabalhadores começaram a fazer greves, no início do século XIX, que eles estavam ferindo a ordem jurídica liberal, porque as pessoas não poderiam se unir para agir coletivamente. Então a lei veio para dizer que coalizão é crime, né? Que as pessoas não podem sequer se reunir em grupo para fazer reivindicações. E a partir do momento em que faziam isso, né, em que lutavam por condições dignas de vida, né, na verdade, elas eram rechaçadas com a polícia, com a força policial, com a força do direito existente. E o direito funcionou e tem funcionado ao longo dos tempos para criminalizar os movimentos sociais, estabelecendo uma ordem que tende a preservar as coisas como estão. No entanto, o que nós assistimos do ponto de vista histórico também é que esta lógica repressiva, ela foi sendo, se não superada, pelo menos ela foi sendo enfrentada, mesmo assim, né? Não bastava a polícia vir, bater e prender, que no dia seguinte os movimentos sociais estavam lá, expostos, e as greves foram se construindo, e a construção de um Estado jurídico, democrático, de direito, social, foi se estabelecendo. É bem verdade que isso não foi assim de uma hora para outra, foi a fruto de muita luta, e custou inclusive 2 guerras mundiais para que se pudesse chegar a uma declaração jurídica, né, de uma ordem jurídica democrática e social, em que os movimentos sociais, na busca da mudança da ordem, na busca da melhoria da sua própria condição, que é a essência humana, procurar, né, melhorar, isso fosse respaldado juridicamente. Então o que nós temos hoje, presentemente, ainda é um espírito, né, digamos, repressivo, ainda há um espírito autoritário, sobretudo na nossa realidade brasileira, de convívio de vários anos com a ditadura, mas do ponto de vista jurídico, as coisas mudaram. Do ponto de vista jurídico, a qualquer ato repressivo, qualquer ato que tende a ser represália a movimentos que buscam melhores condições de vida, são atos ilegais. A greve é um direito. Então, qualquer movimento que venha para reprimir a greve, que venha para reprimir as manifestações, são movimentos ilegais.
Então, se até um certo tempo, né, os movimentos sociais tiveram que conviver com uma ordem jurídica por si opressiva, do ponto de vista das declarações internacionais, do ponto de vista da nossa Constituição, esses movimentos presentemente têm a favor de si o direito, embora concretamente, aqueles que ostentam o poder não queiram preservar isto, ou seja, não queiram respeitar o direito, e passam por cima. Né? E passam por cima da forma mais absurda possível. Mas eles passam por cima não só da questão pertinente à natureza humana, mas passam por cima também da ordem jurídica. Neste caso presente, que aconteceu na Universidade de São Paulo, tem acontecido, né, na Unicamp, aconteceu recentemente, na Unifesp, por aí nós temos verificado, o que nós temos verificado são reitores, né, são pessoas que ostentam o poder administrativo, valendo-se do seu poder, mas passando por cima da ordem jurídica, com atos de represália, com atos de discriminação, com atos de impedimento da manifestação política. Então, eles usam a autoridade, ou o espírito autoritário deles, passando inclusive por cima do direito. Se no começo do século XIX, né, o direito estava a favor desses atos, hoje em dia nós podemos dizer que não. E aí surge uma grande questão. Podemos dizer que não porque foi consagrado enquanto direito, ou na qualidade de direito fundamental, a possibilidade das pessoas lutarem coletivamente pela criação de direitos, ou seja, pela modificação da ordem existente. O direito, a luta é um direito. Né? Isso é uma coisa importante. Só que, falando isso, pode ficar a impressão de que nós devemos conduzir toda essa discussão ao âmbito do direito. Né? Vamos judicializar a nossa luta. Vamos recorrer, vamos atrás do judiciário para impedir. Acho que se deva fazer isso. No caso concreto da professora, né, se vier a ser, né, ela está sofrendo um ato como sendo um processo administrativo. Se esse ato administrativo, se esse processo administrativo se desencadear numa demissão, né, é possível recorrer ao judiciário para dizer é uma demissão discriminatória, é uma demissão que fere os preceitos jurídicos fundamentais e conseguir juridicamente uma reintegração acompanhada de indenização e tudo mais. Mas percebam isso, se do ponto de vista jurídico é possível pensar esse resultado, do ponto de vista da realidade, sabe-se que para conseguir atingir esse efeito só daqui a 5, 6, 7 anos. E até lá, os efeitos da ilegalidade se produzem. Ou seja, ela vai ficar dispensada, alijada da possibilidade de dar aulas, e o efeito maior de reprimir outras pessoas que tendam a também agir politicamente no seio da universidade. Então, embora eu tenha vindo com esse discurso jurídico, dizendo, é ilegal, né? O que nós temos que fazer, penso eu, é agir politicamente. Agir politicamente para impedir que este fato se consuma. Isso é fundamental. Né? Politicamente, dentro da manifestação que é legítima e jurídica, da livre manifestação do direito de lutar. Né? Isso não pode ser impedido. Essa é uma questão fundamental. Né? Porque nós temos casos, por exemplo, na Universidade de São Paulo, de um sindicalista que foi dispensado num processo de administração cheio de irregularidades. Completas irregularidades. Ele tem grande possibilidade de reverter isso no judiciário. Possibilidade, mas também não é uma certeza. Só que isso já faz 5 anos. E até lá, o que ele tem de presente com o Brandão, né? O Audionor Brandão, ele foi alijado do meio. Né? E não só foi alijado, está sofrendo consequências pessoais com isso, como a demissão dele serve de exemplo, entre aspas, né? Para que outros sindicalistas não se envolvam em atuações políticas. Então isso é muito grave. Essa estratégia da soberba, de mesmo sabendo que é ilegal, o autoritarismo vai ao ponto de vamos cometer ilegalidade, assumir os riscos de que algum dia isso venha a ser revertido, mas colhendo os dividendos políticos da nossa ilegalidade. Isso é tão ilegal quanto imoral, mas enfim, nós devemos lutar contra isso. Agora, não é uma luta, embora seja jurídica, embora o direito esteja do nosso lado, mas também não pode nunca contar qual será uma decisão judicial, a luta tem que ser política. A luta tem que ser neste momento, aqui e agora, para inviabilizar mesmo. E essa luta precisa da solidariedade das outras universidades, da Universidade PUC, da USP, da Unifesp, ou seja, nós precisamos mobilizar, né, coletivamente de uma forma muito, muito grande neste caso.
a mim me parece, para não deixar que este caso se consolide, porque este é o momento em que as universidades, os seus respectivos reitores, estão pondo à prova a eficácia do Estado Democrático de Direito. Nós verificamos isso concretamente na Universidade de São Paulo, com o atual reitor, o grande Rodas, que fez e desfez, e está fazendo e desfazendo. E nós não estamos conseguindo, né? Apesar de muitas lutas, muita mobilização dos estudantes, sindicalistas e dos professores, né? Não estamos conseguindo reter ou conter a ânsia autoritária daquele sujeito. Quem sabe, então, nós ampliarmos esta luta a partir da professora Beatriz, quem sabe nós conseguimos fazer essa reversão também na Universidade de São Paulo, partindo para a Unicamp, para a Unifesp, para a UNB, para todas as universidades brasileiras, porque o déficit democrático é uma coisa clara, é evidente em todas as nossas universidades, a partir das estruturas que são hierarquizadas, estruturas que são pautadas por uma lógica completamente autoritária, ou seja, sem possibilidade de ampla manifestação de estudantes, políticas, né, e de professores. Me parece que esse momento é de suma mesmo importância, como um momento para, a partir dele, nós revertermos esse quadro. Espero que assim seja. Muito obrigado. Obrigada. Agora passamos a palavra ao professor Pedro Arantes. Alô? Boa noite. Obrigado pelo convite, por estar aqui nesse ato debate, em apoio à professora Beatriz. Enfim, acho que a PUC, do ano passado para cá, passou a ser um dos grandes palcos do debate e da ação e da luta, da resistência pela democracia universitária. Então, também sinto bem estar aqui podendo conversar com vocês e contar um pouco da crise da Unifesp e de uma possível saída que a Unifesp encontrou da crise do ano passado, que foi muito forte. Eu vou contar para vocês um pouco, com a eleição da Soraya Ismaili, que é a nova reitora, fruto de um movimento chamado Plural e Democrático, do qual eu participei intensamente. Estou na Unifesp há 3 anos. Dizemos que é a primeira reitora socialista de São Paulo, que acho que no Brasil já aconteceram alguns casos, e que está, então, num momento hoje de muita invenção, de muita discussão, numa guinada de rumos muito impressionante na história de uma escola muito conservadora, que era a famosa Escola Paulista de Medicina, né? E que pela primeira vez a corporação dos médicos foi derrotada por um outro projeto de universidade que nasce paradoxalmente de uma expansão que é também uma precarização, uma expansão bastante contraditória que o Reúne nos levou, mas que ela criou as condições para, inclusive, a superação de parte dessas contradições, porque foi o clima novo dos campi de expansão, né? Nós éramos apenas um campus em São Paulo, na Vila Mariana, com a Escola Paulista de Medicina, a Escola Paulista de Enfermagem, o Hospital São Paulo, e passamos a ser hoje 6 campi, e mais 2 hoje em construção, com muitas áreas novas de conhecimento, jovens professores, jovens técnicos, estudantes que não estavam no circuito das universidades públicas, ingressando nas universidades, e que fizeram a diferença nessa transformação que aconteceu, está em curso no Unifesp nesse último ano e no início do ano atual. Temos a honra também de ter um companheiro da PUC hoje coordenando toda a área de comunicação da Unifesp, que é o professor José Arbex, né, que hoje é o nosso diretor de comunicação e que está fazendo também uma revolução nessa área lá dentro, né, e que é uma área estratégica, não só da comunicação interna, né, e um pouco de recobrar a autoestima de ser da Unifesp depois de tudo que essa universidade já passou,
mas também da comunicação com a sociedade, da nossa universidade se apresentar à sociedade brasileira como uma universidade pública que tem a contribuir com o debate, com o pensamento crítico, com a construção de conhecimento, da transformação social, e que aqui em São Paulo talvez possa ser um espaço alternativo à hegemonia da USP e ao conservadorismo que hoje a USP representa, né? Então, é uma universidade pública em expansão vertiginosa, que passou de 5 cursos de graduação para 64, que multiplicou por 6 o número de estudantes, por 3 o número de professores, né? Então, hoje já estamos chegando a mais de 1.500 professores. Então, a gente está num momento em que essa virada da Unifesp em escala, mas também em qualidade, pode representar uma diferença no cenário das universidades aqui de São Paulo. Para falar um pouco da nossa crise e depois de como a gente reagiu a ela, a crise da Unifesp vem de mais longa data, mas mais recentemente ela começa com a renúncia do reitor por corrupção em 2008, o reitor Ulisses, o famoso escândalo dos cartões corporativos, mas que tinha muito mais coisa do que só o cartãozinho de R$8.000, né, que estava sendo usado para comprar barbeador e passar em restaurantes e hotéis de luxo, etc. Né? O que estava acontecendo na Unifesp, na verdade, tinha chegado ao limite, uma espécie de pacto de poder entre grupos ali dentro, uma promiscuidade entre a universidade pública e a Sociedade Paulista de Medicina, que era uma sociedade civil formada pelos professores titulares que geriam o Hospital São Paulo, que é o segundo maior hospital público de São Paulo, depois das escolas clínicas, e que passou a ser uma OS concorrendo no mercado da privatização do sistema de saúde através das parcerias público-privadas, concessões, e passou a gerir dezenas de hospitais. Hoje é o 4º maior orçamento da saúde do Brasil, é a SPDM. O orçamento dela é 3 vezes maior do que o da universidade, né? Então, esses dois irmãos siameses, né, que estão tentando hoje encontrar formas de se separar, e a gente está lutando para que a gente separe o que é interesse público, recurso público, do que é interesse privado, né? Começaram a produzir erupções fora do controle, que foi o que levou à renúncia desse reitor e a uma outra reitoria que o sucedeu, mais ou menos do mesmo grupo, mas que começou a ter que obedecer os famosos e famigerados órgãos de controle, né? Então, TCU, CGU, Ministério Público caíram em cima com dezenas, centenas de apontamentos e processos, sindicâncias, etc. Né? Então, a última reitoria teve que se haver com isso tudo e começou a organizar um pouco a gestão da universidade, mas ainda dentro das regras do jogo da corporação dos médicos que dominaram a Escola Paulista por 80 anos. Né? Nós vivemos no ano passado, então, um momento de crise que vem dessa situação de gestão mais ampla do Unifesp, mas que teve como grande palco um dos nossos campos de expansão, que foi o campus de Guarulhos. Né? Os outros campos também